Nossa jornada começa aqui no Porto de Santarém. Vamos pegar essa embarcação e subir o rio. São 180 quilômetros até Forlândia. Embarque conosco nesta viagem. Nossa viagem à Forlândia nos remete aos primeiros anos do século XX. Se hoje testemunhamos um vazio demográfico num trecho de quase 100 quilômetros rio Tapajós acima, onde predomina a paisagem com praias e floresta amazônica, imaginem naquela época. E aí a gente fica pensando, por que Ford, o maior fabricante de automóveis do mundo, decidiu montar uma cidade num lugar tão distante na Amazônia? Vamos entender essa história. Na época existia o Fordismo, não existia, nada era terceirizado. Então a fábrica do Ford produzia do pneu à buzina, freio de lona, tudo que era do carro era produzido pelo Ford. Àquela altura, a Inglaterra tinha praticamente o monopólio da produção de borracha. E o primeiro-ministro Winston Churchill impôs novas regras ao mercado. Os ingleses têm agora o controle da borracha. E eles adotam, então, uma medida no sentido de limitar a venda daquele produto principalmente para os empresários norte-americanos. Então, dá para entender por que Ford resolve criar a sua própria fazenda para produzir matéria-prima indispensável à fabricação de pneus para os automóveis que saíam da linha de produção da sua fábrica em Detroit, nos Estados Unidos. E é nesse contexto, então, que o Ford manda, empresários pelo mundo afora com o objetivo de conseguir um local onde pudesse desenvolver sistema de plantio ordenado de seringueiras. É nesse momento que entra em cena o cafeicultor paulista Jorge Dumont Vilares, que, ao saber do interesse de Ford por terras na Amazônia, tratou de oferecer as que ele havia ganhado do governo do Pará para um suposto projeto seu. Para compreendermos melhor essa história, por que será que os enviados de Ford escolheram aquela área? Porque eles sabiam que foi de lá, dessa região, que saíram as 70 mil sementes para a Inglaterra. Era 1927, quando Henry Ford, sem conhecer a região, comprou uma área de 1 milhão de hectares às margens do rio Tapajós, entre os municípios de Aveiro e Itaituba, por $125 mil. Pronto, já tinha onde começar a realização do grande sonho e tratou de contratar funcionários e suprimentos e mandá-los para a Amazônia. Os especialistas que vieram trabalhar em Forlândia para montar a cidade. Chegaram 2 barcos, Lake Farge e Lake Ormond, vieram para estabelecer, trouxeram toda uma cidade embalada. Mas os americanos enfrentaram as primeiras dificuldades, o atraso. Eram navios imensos, o rio estava muito baixo. E chegam em Santarém e não podem mais continuar a viagem pelo Tapajós. Eles precisam aguardar até que comecem as chuvas e eles tenham condições de continuar a sua viagem pelo Tapajós. Nosso desembarque acontece aqui no Porto de Forlândia. Foi neste local que, em dezembro de 1928, atracaram os 2 navios norte-americanos, trazendo toda a infraestrutura de uma cidade moderna. Era o início da realização do sonho de Ford de transformar esta região no maior seringal do mundo. Era o nascimento de Forlândia, algo nunca visto na Amazônia. Em pouco tempo, Forlândia foi sendo erguida.
Logo, já haviam casas, água encanada, energia elétrica, um hospital de primeira linha, escola, clube e até cinema. Um dos símbolos da presença americana em plena floresta era a enorme caixa d'água construída em aço nos Estados Unidos, vista de qualquer ponto da região. Foi algo assustador. A instalação de uma cidade moderna na região amazônica era algo que nunca se tinha visto. Dentro desse contexto do final dos anos 20, começo dos anos 30, era a terceira maior cidade da Amazônia. Só perdia para Belém e Manaus, que já tinham sido modernizadas durante o ciclo da borracha. Quem visita Forlândia hoje se depara com uma cidade fantasma, em ruínas. Ainda encontramos um morador remanescente do Projeto FOR. É o seu Benedito Vieira, 95 anos. Testemunha viva do início e final do Projeto FOR na Amazônia. Mesmo com toda essa idade, ele aceitou fazer um tour comigo por Forlândia. E não faltaram histórias. Seu Benedito começou a trabalhar na Companhia FOR aos 10 anos de idade. Eu trabalhava na seringa, no leite mesmo, dando grau de leite. Seu Bené ainda vai nos contar muitas passagens daquela época. O sonho de instalar uma cidadezinha típica americana em plena selva amazônica se tornava realidade. Mas a implantação do projeto não foi tarefa fácil. Os americanos enfrentariam outros desafios. Cortar a floresta, preparar o terreno num local escorregadio, num local que não dava para desenvolver naquele momento, foi outra grande perda. Pior que isso, quando eles terminaram esse primeiro sistema, para plantar, para preparação do solo, já era o verão de novo. A notícia da instalação de Forlândia provocou o deslocamento de agricultores, operários e seringueiros. Os primeiros trabalhadores da Ford, muitos deles vieram desses funcionários que estavam abandonados durante o ciclo da borracha. Eu cheguei a fazer uma entrevista com o seu Miguel Guimarães, que foi uma das pessoas assim, que muito me ajudou no meu trabalho, que ele conta que eles vieram a pé, né, do Acre para... Ele registra aí como era duro isso, né, em busca da vida na Ford. Para facilitar o recrutamento, postos de alistamento também foram instalados em Santarém e em outros pontos da região. Mesmo com toda a dificuldade para preenchimento do quadro de pessoal, a empresa era criteriosa na contratação de mão de obra. Nosso Cicerone, seu Bené, ainda adolescente, fazia de tudo. Trabalhei de vaqueiro, trabalhei no mato mesmo, que eu sabia se fosse seringueiro. Trabalhei de macarefe. Todos eu fazia. No escritório também? Trabalhei no escritório. O escritório me tiraram para fazer matança do gado e foi. O processo de contratação precisava ser célere. Os que chegavam à Forlândia iam direto para a entrevista e tomavam conhecimento das rígidas normas da empresa. Dependendo do resultado da entrevista e do quadro clínico apresentado pelo médico, o candidato ao emprego daquele vivido pelo amazônida. Quando chegou aquela notícia que o Ford está vindo para a Amazônia com toda essa estrutura e que vai ter muito trabalho, que lá tem casa, lá tem cinema, lá tem farda, lá tem material escolar, como a gente vê aí que ele oferecia, muitos deles vinham. Quando eles chegavam aqui, a realidade era outra. Até o cardápio seguia o modelo americano. Os operários eram obrigados a comer pratos da culinária americana. O caboclo, acostumado à sua farinha, ao seu peixe, à sua pimenta, foi obrigado a abrir mão dessa cultura para comer espinafre, pão, né? Introduzir outros valores alheios à sua cultura local. Então, os trabalhadores, num determinado momento,
se revoltaram com aquela situação e houve um quebra-quebra, né? Botaram os americanos para correr mesmo. A exploração da seringa era feita de forma artesanal. Não havia tecnologia para a coleta do leite. Para desenvolver o trabalho e garantir a produção, era necessária a contratação de mão de obra em grande escala. Mesmo oferecendo vantagens, a companhia Ford enfrentou dificuldades. Bem, a Ford adota um sistema rígido, disciplinar tão grande na região que o caboclo não se adapta a ele. Essa rigidez levou o abandono de muitos trabalhadores. Vários documentos aí registram que eles precisavam, em média, de 5.000 funcionários e o máximo que eles conseguiram foi 3.200. Na ausência de homens, a companhia passou a recrutar mulheres. Porque o dinheiro era bom, era R$7 por dia, elas vinham trabalhar, mulher. Vinha moça, rapariga, tudo vinha. Ao longo disso, que houve, né, uma tentativa, não apenas de produzir ali um estado dentro do próprio estado. Outro problema. Ford comprou uma área imaginando que seria ideal para plantar seringa, mas não era bem assim. Porque a ideia que passaram para Ford era de que ali era o santuário da seringueira, que ali era plantar e correr para o abraço. Ali era o sucesso garantido, porque de lá que saíram as sementes para formar o Império Britânico da borracha. Na avaliação dos primeiros anos de produção das seringueiras de Forlândia, chegou-se à conclusão de que a produtividade era baixa. Por quê? Existia lá um microclima muito acentuado em termos de umidade, a umidade muito alta ali em função das elevações. E quando todo mundo derrubou, o Ford derrubou os 400 hectares e plantou seringueira uma ao lado da outra, veio o problema inicial. Por quê? A seringueira, a Hevea brasiliensis, da família das euforbiáceas, é uma planta, um vegetal que é atacado por um fungo específico dessa espécie. Ele só ataca a seringueira, é o Microcyclus ullei. Só ataca esse vegetal. A memória do seu Benedito não falha. Ele ainda lembra de algumas etapas do processo de produção no galpão próximo ao porto de Forlândia. Aí tinha um tanque grande, alto. Ainda tem uma rede, ó. Ainda tem os tubos onde era sentado. Além dos impactos provocados pelo modelo de gestão americana, o que provocou alta rotatividade de mão de obra, outro fator desagradava aos brasileiros e contribuiu para o fracasso do projeto. O Ford implanta também na região amazônica um sistema de apartheid. É a reserva americana, ali tinha o Clube House, ali tinha a Vila Americana. Os brasileiros não podiam passar, ali era um recinto fechado. Em Fordlândia a mesma coisa. Então tem a Vila Americana, o Clube Americano, a Piscina Americana e a parte de cima dos brasileiros, dos trabalhadores. O processo de decadência do seringal foi rápido, praticamente dizimado pelas pragas. O projeto de Forlândia não deu certo porque os erros ocorreram desde o início, desde a escolha do local. O terreno inadequado com uma topografia muito acidentada. Essa falta, de condições do solo, o aparecimento de pragas, porque as seringueiras eram plantadas muito perto uma das outras, era um sistema ordenado de plantação de seringar, diferente dos seringais nativos. A localização dificultava a comunicação em boa parte do ano, prejudicando o abastecimento, porque o rio baixava muito. A reduzida força de trabalho e, sobretudo, a falha na não seletividade das sementes das seringueiras. O que se passou na cabeça de Henry Ford, símbolo do capitalismo americano, o empresário que começou a produzir automóveis aos 25 anos, ao ver fracassada a sua investida na Amazônia?